Agora queria ver convosco, entrar um bocadinho na área mais financeira, que tem a ver com os chamados pedidos de pré-financiamento. Ou seja, nós já sabemos que a subvenção é apenas uma parte do nosso orçamento, os custos totais elegíveis. A União Europeia vai pagar 90%, 80%, 85%, mas sabemos também, ou devíamos saber, que não nos vai pagar tudo à cabeça de uma só vez no momento em que assinamos o contrato. Vai-nos pagando normalmente em tranches anuais, se o projeto for plurianual, e de acordo com determinadas condições e percentagens, que é aquilo que vos vou explicar a seguir. E, portanto, basicamente, as condições gerais falam em dois tipos de situações. Ou o vosso contrato tem um valor inferior a 100 mil euros, ou uma duração igual ou inferior a 12 meses, e aí o pagamento é muito simples, recebem um avanço da União Europeia de 80% da comparticipação da União Europeia. Portanto, num projeto de 1000 a comparticipação é de 900, é 80% de 900 que é pago no prazo de, agora tinha que ver, salvo erro, 30 dias após a assinatura do contrato. E depois o saldo, o que restava, os 20%, são pagos no prazo de 45 dias após a aprovação do relatório final. É tão simples quanto isso. As coisas complicam-se naquilo que eu imagino que seja a situação dos vossos contratos, porque são mais de 100 mil euros de subvenção e duração superior a 12 meses. Por favor, confirmem, porque se não for o caso, a vossa opção é a primeira, que é a mais simples. Imagino que, na maior parte dos casos, a segunda opção é que seja aquela que lhes é aplicável. Portanto, pergunto, há alguém que esteja na opção 1, que tenha um contrato de duração inferior a 12 meses ou uma subvenção igual ou inferior a 100 mil euros? Se houver, basta pôr sim no chat, mas pelos vistos, não. É tudo coisas mais musculadas. Então, nesse caso, o que é que se passa? O que se passa é que o avanço os avanços são feitos ao longo de vários anos, e ao longo desses anos todos, da fase de implementação do projeto, a União Europeia normalmente nunca paga mais do que 90% do valor total da subvenção. Portanto, se o valor do orçamento é de 1000, a subvenção é de 900, a União Europeia ao longo, por exemplo, de 3 anos, nunca paga mais do que 90% de 900, deixando os 10%, também seguindo a lógica do que está escrito em cima, para depois da aprovação do relatório final, com o pagamento chamado do saldo final. Portanto, essa é a primeira ideia que têm que reter, é que guarda-se sempre 10% para o final. Mas, quem dera que fosse assim tão simples, isto é um bocadinho mais complicado, e agora peço a vossa melhor atenção, até porque vamos fazer um exercício sobre esta matéria, porque de facto é daquelas matérias que às vezes há a maior dificuldade em compreender. Então, tenho aqui um exemplo de um projeto que teria um valor total de custos totais elegíveis de 1000. Vamos simplificar. 1000, pode ser 1 milhão, 100 mil, o que for, mas 1000 para ser um número mais fácil. Esse é o orçamento total do projeto. A subvenção da União Europeia corresponde a 90% desses 1000, portanto são 900 que a União Europeia está disposta a contribuir para o nosso projeto, 10% é por nossa conta. Ok? E depois, como sabem, quando nós fazemos o orçamento do projeto, temos uma estimativa, pelo menos para o primeiro ano de execução do projeto. Temos no total do projeto, e para o primeiro ano já sabemos mais ou menos qual é o orçamento indicativo desse ano 1, não é? Que é o que está, o 300 que está aqui mencionado. Mas a verdade é que, de alguma forma, nós vamos ter que comunicar, pelas razões que vou explicar à União Europeia, digamos, o nosso orçamento indicativo para os 3 anos. Porque é com base nesse orçamento indicativo que a União Europeia vai fazer o cálculo das tranches que vai adiantar no início de cada ano. Então, como é que isto funciona? Portanto, o que eu pus aqui a vermelho é o nosso orçamento indicativo por ano. Aquilo que nós contamos gastar por cada ano, ok? É o que está a vermelho. O que vou pôr agora a verde é aquilo que a União Europeia vai pagar, se tudo correr bem, no máximo durante os 3 anos. E, portanto, aqui, por exemplo, está 270. Não está a dizer 300. Porque a primeira regra que tem que fixar, e é aquela que está aqui, que eu vou pôr também a verde,
é que o primeiro pagamento corresponde à percentagem de participação da União Europeia no orçamento do projeto. Portanto, se a União Europeia diz que participa em 90%, a primeira tranche é 90% de 300, ok? Portanto, dá 270, ok? Penso que isto é simples de perceber. Esta regra que estou a falar, e aplicar esta percentagem dos 90%, digamos 90% neste caso, podia ser 95%, 80%, o que for a comparticipação da União Europeia, em bom rigor só é aplicável ao ano 1, ok? Nos outros 2 anos, estes 300 e 240 que estão aqui não estão sujeitos a essa regra. Se fizerem o cálculo, 300 não é 90%, 90% de 400 é outro valor, não é 300, não é? 300 é 75% de 400. Mas isto é algo que é, digamos, fixado pela delegação, nas condições especiais, quando olha para o nosso contrato e para as nossas necessidades de tesouraria. O que é outra regra que é importante? É a regra que está aqui, que eu vou pôr noutra cor para perceberem o que é que eu estou a falar. Azul escuro, por exemplo. É a regra que eu digo aqui 2. Então esta regra 2 quer basicamente dizer que ao longo dos 3 anos, o que tem aqui a verde, o total acumulado dos 270, dos 300 e dos 240, eu vou ver se aqui consigo anotar para ser mais fácil perceberem o que é que eu estou a falar. É esta coisa que está aqui, acabei de borrar tudo. Estes valores acumulados não podem jamais ser, digamos, estes avanços, no fundo, são os avanços que a União Europeia faz ao longo da execução do projeto, nunca podem ser mais do que 90% da subvenção da União Europeia. Ora, se a subvenção da União Europeia são 900, então 900 vezes 80% dá 810. E, portanto, a soma destas 3 parcelas, 270, 300, 240, não pode jamais exceder os 810, que é o valor correspondente a 90% da subvenção da União Europeia. E, portanto, estes valores que aqui estão indicados, 270, 300, 240, normalmente são mencionados no próprio contrato, já à partida, para vocês saberem com o que é que contam em termos de valores a pagar pela União Europeia após a apresentação de cada relatório, se tudo correr bem, se tudo estiver bem, ok? E, portanto, os 10% que estão aqui a faltar só são pagos, deixa só terminar, só são pagos, de facto, no final, com a apresentação do relatório final. Sim, sim, estou a ouvir. Só para os novos contratos, a apresentação mudou um pouco no artigo. Os pagamentos dos prefinanciamentos são no contrato, nas condições particulares, no artigo 4.1. E nos novos contratos só se define o primeiro ano, só o ano 1, que é o primeiro prefinanciamento, e depois guardamos o 10% por fim. E entre os dois, há um montante global. Isso significa que se temos um pago do ano 3 e do ano 2, que vão ser juntos, e quando vamos receber o primeiro relatório e pedido de pagamento, vamos ver qual vai ser a realidade do ano 2. Ok. E fazer uma avaliação do prefinanciamento deste momento. Sim. Muito bem. Então, bom, as regras mantêm-se na mesma, ou seja, o que a Miranda está a dizer, só para clarificar, é que atualmente, nos atuais modelos de contrato, vocês só encontram lá o valor 270, que é o valor do primeiro pré-financiamento. Os outros, 300 e 240, vão depender das necessidades orçamentais que se verifiquem no ano 2 e no ano 3 e dos consumos orçamentais efetivos que sejam reportados nos vossos relatórios. Sendo certo, porém, que vocês nunca podem receber ao longo dos 3 anos mais do que 90% da subvenção. Portanto, a delegação guarda sempre 10% para o fim. É isto, não é, Miranda? É isto mesmo. Sim. Ok, pronto. Se houver alguma dúvida, por favor, peçam-me para esclarecer. Para já, é a parte, diria eu, que é a mais fácil. A regra 3 é, porventura, talvez a mais difícil
menos intuitiva, mas também se compreende a lógica. Aquilo que eu chamo regra 3, não está assim definido como regra 3, mas eu chamo-lhe regra 3. A regra 3, que eu estou aqui a chamar de regra 3, vamos assinalar, depois, quando for necessário, é a seguinte. Eu começo por um exemplo, para depois vocês... Bom, começo pela explicação e depois dou-vos um exemplo. A explicação é a seguinte. Portanto, nós temos aqui os 270 de pré-financiamento máximo no ano 1 e 300 no ano 2, não é? Por exemplo. Aquilo que está escrito nas condições gerais é que para que a União Europeia efetivamente me pague aquilo que estava previsto, portanto vou pôr aqui os 300, não é? Para o ano 2, eu tenho que, no relatório financeiro relativo ao ano 1, de fazer prova de que consumi pelo menos, ou gastei pelo menos, um mínimo de 70% do valor recebido no ano 1. Ora, se eu recebi 270, estão a ver, para eu receber 300 no ano 2, não é, como está aqui estimado, eu tenho no mínimo que, da parte que diz respeito à União Europeia, consumir um mínimo de 70%. Portanto, podemos fazer aqui as contas rapidamente. Por exemplo, 270, estou aqui a fazer na minha calculadora, vezes 0,7 dá 189, não é? Ora bem, o que é que aconteceu? Se olharem, esta organização no ano 1, agora vou pôr aqui a vermelho, consumiu 200 de valor total, dos quais a União Europeia vai participar com 180, certo? Portanto, ora bem, o que eu vos estou a dizer é que, no mínimo, na verdade, no mínimo, eu teria que consumir 189. E, portanto, por acaso agora fui apanhado na minha própria armadilha, porque esta conta aqui agora não faria, já não faz sentido. Eu vou-vos explicar de outra forma para ser mais fácil. Peço desculpa, vou retirar o que disse, que é mais fácil dizer aquilo que eu tenho aqui como exemplo. Não me levem a mal. Que é o seguinte, que é o que está aqui explicado. Eu chego ao final do ano 2, não é? Estão a ver? E tinha como objetivo receber 240, certo? É o que está aqui, não é? 240. Vou tentar pôr aqui, até noutra cor. Isto é aquilo que eu estimava receber. Só que eu só recebi 120, estão a ver? Nos outros valores está o pré-financiamento máximo foi exatamente aquilo que eu recebi na União Europeia, 270, 300, 300. Só que aqui aconteceu um problema qualquer, porque eu tinha direito a receber 240 e só recebi 120. Então, qual foi o problema? É isso que eu vos quero explicar. O que acontece é que para eu receber 240 no ano 3, as condições gerais dizem que quando eu chego ao ano 3, eu tenho que consumir, no mínimo, ou fazer prova de que já gastei 100%, digamos, do valor de pré-financiamento recebido da União Europeia para o ano 1 e 70% do valor que eu recebi para o ano 2. Ou seja, se eu recebi 270 no ano 1, não é? E 300 no ano 2, quer dizer que eu, chegando ao ano 3, deveria fazer prova, no final do ano 2, que eu já tinha, digamos, gasto ao longo destes 2 anos, o equivalente a 100% de 270, portanto 270, e 70% de 300, que está aqui explicado no cálculo, que equivale a 210. Ou seja, para eu poder receber os tais 240 que aqui estão mencionados, certo? Eu tinha que consumir, no mínimo, um total agregado de 480, correspondentes a 270 no ano 1 e 70% de 300, ou seja, 210 no ano 2, 480. Era o mínimo que eu tinha que fazer para poder receber aquela totalidade. Mas o que é que se passou, na verdade, que fez com que eu não tenha recebido os 240, mas apenas os 220? Ora, aí temos que olhar para esta última linha que aqui está, que é a linha que diz respeito à parte de financiamento da União Europeia, ou seja, ou estas duas linhas. Quer dizer que
eu vou pôr a verde esta também e esta também, ok? Então o que é que se passou? O que se passou na realidade é que eu consegui fazer a prova que gastei 200 no ano 1 e 200 no ano 2. Como a delegação contribui com 90% de 200, para a União Europeia o que conta são 180 do ano 1 e 180 do ano 2. Ou seja, para a União Europeia, da parte que lhes diz respeito, eu consumi apenas 360, que é o que está aqui. Não é? Desculpem, 180 mais 180 são 360, certo? Ora, eu tinha-vos dito que ele deveria ter consumido um total de 480, certo? Que era aquele mínimo para poder receber no ano 3 aquilo que estava estimado receber como pré-financiamento da União Europeia. Mas como eu não consumi esses tais 480, mas apenas para efeitos de financiamento da União Europeia, os 180 mais 180, ou seja, 360, a diferença entre os dois, entre o que eu devia ter gasto, 480, e o que eu gastei para efeitos de financiamento da União Europeia, 360, é igual a 120. 480 menos 360 são 120. Ora, esses 120 eu vou ser penalizado, porque eram 120 que eu também devia ter gasto quando chegava ao final do ano 2. Eu devia ter feito mais esse esforço. E como não o fiz, esses 120 vão ser deduzidos destes 240, estão a ver aqui, 240 menos 120 dá outros 120, que é o que está aqui deste valor, estão a ver? Portanto, eu fui penalizado porque não gastei os mínimos que estavam previstos nas condições gerais, não é? Que era chegar ao final do ano 2 e consumir um mínimo de 100% do valor que eu recebi de avanço no ano 1 e 70% do valor de avanço que eu recebi no ano que acaba de acabar. Não consegui fazer prova disso, do valor, e, portanto, a diferença vai-me ser deduzida daquilo que eu contava receber da União Europeia. Portanto, a União Europeia, no fundo, a ideia é esta. Não é por maldade, mas penaliza-nos. A União Europeia quer que nós gastemos e que façamos coisas, de alguma forma, não é? Pondo as coisas. Porque se a União Europeia, se a delegação continuasse a pagar 240, vocês iam ter do vosso lado bastante dinheiro que não usaram, nem já provavelmente iriam conseguir, se calhar, ter tempo de usar. E, portanto, há esta penalização que é feita, e é por isso que, moral da história, e, portanto, eu agora quero ouvir os vossos comentários e dúvidas que possam ter, moral da história, a mensagem-chave é gastem, gastem, gastem. Gastem, mas gastem bem. Não deixem para o ano seguinte tanto quanto possível. Às vezes não é possível, por várias razões operacionais, gastar tudo no ano que estávamos previsto. Mas pelo menos no ano seguinte tentar fazer com que esses limiares mínimos de consumo orçamental se verifiquem, porque se não for assim, temos depois um problema porque somos penalizados, e neste caso no ano 3. Ora bem, se o problema surgir logo ao final do ano 1, por exemplo, no final do ano 1, eu para receber do ano 2 tenho que consumir o mínimo de 70% do ano 1, não é? Se isso verificar logo no ano 1, no ano 2 eu teria que também imediatamente fazer esse desconto desse valor também, e era penalizado pela diferença entre o que devia ter gasto, 70% neste caso de 270, e o valor que efetivamente gastei. Okay? Espero que, sendo eu um jurista, a explicação tenha sido suficientemente clara para não juristas também. Questões que queiram ter? Esclarecimentos? Em todo caso, eu vou partilhar esta explicação que aqui está, vamos pôr na Drive, e a seguir vamos fazer um exercício muito parecido com isto que eu acabei de explicar, mas com outros números, para ver se realmente perceberam o que eu expliquei. Estou a ouvir um grande silêncio. Se calhar com o exercício vamos verificar melhor. A memorizar. Sim? Eu fiquei com uma dúvida logo no início. No pré-financiamento máximo, os valores já estavam definidos. Mas como é que são definidos para o ano 2 e o ano 3? Bom, aí
eu não sei se a Miranda quer esclarecer, porque agora, como já não são esclarecidos logo no início, no contrato, só está estabelecido o pré-financiamento máximo para o ano 1, Miranda, como é que vocês estabelecem para o ano 2? É claro que é com base no relatório de execução financeira do ano 1, não é? Mas como é que... Sim. Mas quando recebemos o relatório financeiro do ano 1, estamos a perguntar também que recebemos os indicações, os números, para saber qual vai ser a estimação prevista para o ano a seguir. Só devemos receber duas coisas, a request, os documentos habituais, mais uma estimação da realidade que vai ser o ano a seguir. Exatamente. E assim vamos fazer a avaliação. Porque eu lembro também que mesmo se no contrato anterior está escrito que você vai receber com pré-financiamento máximo o 300 do ano 2, em caso que os artigos 19 não são respeitados, sabendo o facto que você gastou corretamente os 70% e que você não vai receber o ano inteiro. Só este continua, mesmo se o montante do contrato diz o segundo pré-financiamento vai ser 60, se as regras, as regras não são preenchidas, você não vai receber o montante total. Exatamente. Porque está escrito nas condições gerais e que no artigo dos condições particulares está bem escrito que este conteúdo deve ser alinhado com os artigos relativos às condições de pagamento. Exatamente. Deixa eu ver se eu percebi. Então, este ajustamento que explicaste, Tiago, no ano 3, pode vir a ser feito no ano 2 e não necessariamente o agregado acumulado no ano 3. E pode sim, senhora. Portanto, este exemplo foi feito, é mais dramático, entre aspas, porque quando chegamos ao ano 3 já estamos no final do ano 2 e aí já não há volta a dar, não é? Consumiste aquilo que consumiste e só tens mais um ano e, portanto, estás condicionado a receber aquele valor. Mas, como diz a Miranda, se eu eventualmente não conseguir consumir tudo no ano 1, vou receber menos, se calhar, para o ano 2, mas no ano 2 ainda tenho a oportunidade de recuperar o que recuperar para trás. Sim. Sim. Okay. Portanto, em todo caso, não é fácil recuperar, gastar parece fácil, mas às vezes não é fácil, está fora do nosso controle. Claro. Lançamos concursos que falham, não conseguimos fazer as compras, não identificamos, estamos a aguardar de um parceiro para conseguir iniciar uma atividade, etc. Portanto, Joana, só uma nota, então é o seguinte, no fundo, quando chegas ao final do 1 e apresentas o relatório financeiro, apresentas não só um relatório, como sabes, de consumo orçamental do que gastaste no ano 1, mas também um orçamento previsional para o ano 2. E, portanto, é esse orçamento previsional que vai poder definir o que é que será o pré-financiamento máximo da União Europeia. Ok. Ok? Sim. Eu também tenho uma dúvida. Quanto às contas, não sei se entendi bem ou não, está assim meio confuso, mas depois com o exercício vou ver se Claro. Mas a minha dúvida é se, por exemplo, no ano 1 não conseguimos atingir os 70%. Sim. E o que é que acontece? Se no ano 1 não conseguimos atingir, não recebemos a transferência do ano 2 e como é que isso funciona depois? Isso que para mim não está muito claro. Não, vamos lá ver. Se no ano 1, no final do ano 1, tens que gastar no mínimo 70% do que recebeste no ano 1, não é? Se não gastei. Se não gastei, só gastei 60%, certo? Essa diferença de 10% vai ser reduzida ou deduzida do pré-financiamento do ano 2. Não sei se faço entender. O máximo, por exemplo, aqui, deverias ter gasto, imagina, 200. Só gastaste 190, há 10 que não gastaste, que aqui seriam deduzidos. Em vez de receberes 300, recebias 290. Então, há uma dedução.
Sim? Da diferença, é isso? Porque eu tinha entendido que não recebes. Do tipo, se não chegares aos 70, que não recebes o do ano seguinte. Não, 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 não. É só a diferença entre o que devias ter gasto mínimo e o que não gastaste, só pela diferença que é deduzida. Isso não era, isso era catastrófico, quer dizer, se eu não fizesse os mínimos, não recebia nada. Não, não é assim, não. Eu só me deduzem pela parte da diferença entre o que eu devia ter gasto, que no fundo é 70% do que eu recebi, e o que eu efetivamente gastei, não é? É só essa diferença. Mas é possível recuperar do tipo no ano, depois no fim do ano 2, ou isso já não é? Não, é isso que estamos... Eu não entendi. Se a conta que é feita no ano 1. Sim, é dinâmico, é possível recuperar. Ou seja, eu posso ter essa... Ou seja, no fundo o que vai acontecer é, eu recebo um bocadinho menos no ano 2, mas eu posso, de facto, ser tão eficiente no ano 2 e que acabo por receber no ano 3 um valor que acaba por compensar aquilo que eu não consegui gastar antes. E, portanto, na verdade, eu posso apanhar o comboio ainda. Agora, neste exemplo que eu vos estou aqui a dar, é um pouco mais complicado, porque ele já chega ao fim. O problema só aparece no final do ano 2. E aí já é mais difícil dar a volta ao texto. Portanto, vocês já vão receber menos e já não conseguem apanhar o comboio, não é? Mas normalmente as despesas que deveriam ser realizadas no ano 1 e que por razões A, B ou C não forem realizadas, passam para o ano 2. Sim. Em princípio. E normalmente, quando um projeto está nesta situação de não atingir 70% das despesas previstas, acontece que o orçamento do ano 2 será um pouco mais gordo, entre aspas. E sendo o orçamento provisional do ano 2 mais gordo, mesmo que haja penalização, vamos também receber um montante razoável, porque tudo que não gastamos no ano 1, normalmente é transferido para o ano 2. Exatamente. É reajustar o plano de atividades para que possamos recuperar, entre aspas, o tempo perdido, se é que eu posso dizer assim, no ano 2 e no ano 3. Exatamente. Exige uma nova reprogramação, digamos assim. Sim. Eu acho que isso foi uma ótima, Mário, foi uma excelente explicação para fazer a pergunta que tinha sido feita antes, não é? E, portanto, ou seja, nesse caso, o próprio valor que está aqui de pré-financiamento máximo 300 do ano 2 poderá mudar, porque o próprio orçamento, que está aqui 400, como o Mário estava a dizer, se calhar vai ser superior, não é? Porque foi dinheiro que acabamos por não conseguir consumir no ano 1, não é? Portanto, se aumentar o orçamento indicativo do ano 2, também o pré-financiamento terá que aumentar e dessa forma conseguimos recuperar os estragos, por assim dizer, daquilo que tinha sido feito. Ok? Eu tenho só mais uma dúvida ainda. Estes 70% que devem ser executados ou que devem ser gastos são verificados no final nos custos elegíveis para a União Europeia. Ou seja, o que nós temos de gastar terá que ser uma percentagem superior a 70% sobre o pré-financiamento para que depois não haja nenhuma diferença no terceiro ano. Não sei se estou a conseguir ser clara, se calhar não. Nós fazemos 70% do pré-financiamento, os custos elegíveis totais, temos que gastar 70% do pré-financiamento. Mas depois, só 90% desse valor é que é considerado e é para a União Europeia. Ou seja, efetivamente nós gastamos 90% dos 70% que calculamos. É isso. Eu vou tentar ser mais claro. A comparação que fazem, quando temos que comparar entre o que eu recebi e o que gastei, vai ter que comparar o que está aqui nesta linha que eu vou tentar pôr noutra cor, amarelo. Não, agora já não sei se consigo mudar. Está tudo a verde. Não estou aqui a conseguir mudar por alguma razão, mas vocês estão a ver agora marcada a azul, não é?
estes são os valores que eu recebi da União Europeia, certo? Da delegação. Então, que já são 90% do orçamento, certo? E eu, então, tenho que comparar isso com a mesma coisa, mas relativamente aos gastos. Eu tenho que comparar com a última linha. A última linha é 90% dos custos. Está aqui. Faço-me entender? Sim, claro, Ok. claro, sim. Eu não posso comparar o que recebi da União Europeia com o total que eu gastei. Não. Eu só comparo do total que eu gastei com a parte que é financiada pela União Europeia, que é aqui esta última linha, não é? Portanto, por isso é que eu, quando fiz as contas, ponho tu... Tiago, eu creio que posso... Sim. Sim? No caso não for gasto os 100%, o valor que é reduzido no financiamento, quer dizer que no autofinanciamento nós temos que vai ser um pouco mais... Joaquim, eu peço desculpa, eu estou a ouvir com muitas interferências, eu estou com dificuldade. Se quiser problema na internet. Pôr a questão no bate-papo, talvez seja melhor. Portanto, mas o que eu estava a dizer, resumindo, é que para eu saber quanto é que eu tenho que gastar, eu tenho que gastar, por exemplo, no final do ano 1, 70% dos 270, certo? Não é? E o que efetivamente, que é relevante para a União Europeia é o valor que diz respeito à participação da União Europeia, os 180, não é? Não vou comparar com os 200, é com os 180. Não é? Portanto, comparo sempre a linha de pré-financiamento máximo com a parte dos custos elegíveis para a União Europeia. Ou seja, entre o que eu devia gastar é 70% o pré-financiamento e o que eu gastei, para saber o que eu gastei, tenho que olhar para a última linha, não é? No fundo, para a penúltima também, tenho que dizer, eu gastei 200 no total do orçamento, dos quais a União Europeia considera 180. E esses 180 que eu tenho que comparar com os tais 70% de consumo mínimo. Eu tinha uma outra dúvida, se fosse possível. Sim. Que é, quanto tempo depois da apresentação do relatório e dos custos sabemos quanto destes custos são elegíveis? Porque o meu relatório do primeiro ano pode ter, de 300 que eu tinha de orçamento, posso ter, vamos supor, 300. Eu gastei tudo, não é? Mas depois daí, algum pode não ser considerado elegível. Quanto tempo depois da apresentação do relatório é que é elegível? Obrigada. Pronto. Bom, nós vamos ver a seguir os prazos para a apresentação dos relatórios. E depois soma-se a isso um prazo de pagamento por parte da União Europeia. Mas eu, se calhar, devolvia a palavra ou à Miranda ou a alguém que tenha experiência, digamos, nestas questões, porque às vezes depende muito da situação do terreno, do tempo que também pode demorar a delegação na prática a rever os relatórios e a aprovar e desbloquear o pedido de pagamento da verba. Portanto, não sei, eu diria, teoricamente, estou a contar com 3 meses, imaginemos, se o relatório é apresentado até 31 de dezembro, imagino eu mais 3 meses até receber a tranche do ano seguinte, e portanto para isso tem que apresentar um relatório de verificação de despesas, tem que estar feito por um auditor externo, ainda antes, para poder juntá-lo ao meu relatório e enviá-lo num prazo que eu agora, olha, não sei de cabeça, mas vou ter que ver aqui qual é, mas não sei se alguém quer aditar da sua experiência mais... Sim. Em termos de regras, há termos de regras. Nós hoje temos de regras para os pagamentos. As regras que temos é o primeiro pré-financiamento é muito fácil, deve ser pagado em 30 dias quando recebemos o contrato assinado. Isto é claro. Depois, quando são os outros relatórios, os outros pagamentos, os pagamentos efetivamente são acompanhados normalmente com o relatório. Desde a data de entrada da delegação, normalmente temos 2 meses. 2 meses. Só que depois, às vezes, a informação complementar, pode ser que o relatório mesmo narrativo não está bom, só neste momento, cada vez enviamos um e-mail. Está escrito neste e-mail, normalmente,
queremos esta informação, este não está bom, vimos que o relatório financeiro usa as tabelas Excel, há um problema, né? Informamos e depois, desde que enviamos este e-mail, dizemos no fim, o pagamento está suspendido. Está suspendido até o momento, recebemos a informação, fazemos a análise da informação correta e depois enviamos outra vez. Este é o princípio. O único pagamento que às vezes pode ter 3 meses, e normalmente tem 3 meses mesmo de prazo, é o pagamento final. Porque neste caso é outra coisa, é realmente o final. E lá às vezes, mesmo nossa verificação, temos uma lista muito mais grande das modificações que devemos fazer. Só isto é só para os prazos. Em termos de despesas ineligíveis, claro que se há despesas ineligíveis, aqui a comparação se faz com custos elegíveis. Não, se um custo que não é elegível, não faz parte deste montante. Só claro que se há custo inelegível, não faz parte do montante. Não ajuda a atingir aqueles mínimos, não é? Sim. Sim. 2 coisas. 70% é o mínimo que devemos, em princípio, gastar. Ao final de cada ano, não é? Porque... Não, sim, no final de cada ano. Estou a falar de orçamentos anuais. Sim. O ideal é gastar os 100% do que foi transferido. O ideal. Não podendo, pelo menos 70% para não sermos penalizados. Sim. Agora, a questão de despesas elegíveis. Normalmente, há casos em que os relatórios intercalares, os relatórios, são acompanhados do relatório de verificação de contas. Mas isso não significa que estamos salvos que todas as despesas são elegíveis, porque depois, no fim, a auditoria, que é muito mais complexa e não sei o que, durante a auditoria, podem ser verificadas despesas que não são consideradas elegíveis. E aí, o novo problema. Eu já vi projetos que foram executados até o fim, sem grandes sobressaltos, em que no momento da auditoria, o relatório de auditoria dizia que o beneficiário teria que transferir para a União Europeia cerca de 30 e tal mil euros, coisa assim do género, que eram consideradas despesas não elegíveis. Pois. Este é claro, porque há coisas diferentes. O relatório, como você sabe, aqui temos dentro dos participantes alguns que têm obrigação, porque os contratos são grandes, de ter uma auditoria anual, há outros, a auditoria é só no fim do 3 anos. Só há 2 opções. E é claro que quando é não porque pagamos, que significa que consideramos todos os custos como elegíveis. Pensamos que é isso, mas claro, que pode ser ou vossa auditoria no fim, ou talvez, este acontece também, que a União Europeia decidiu de fazer uma auditoria que não pagado dentro do contrato. Este também podemos fazer, é uma opção que é possível. Às vezes acontece. Já fizemos aqui, dentro de algum projeto, já fazemos uma auditoria intermediária, que é uma auditoria depois de um ano e meio. E tentamos de fazer isso para ajudar. Eu pessoalmente acho que a auditoria às vezes ajuda a ter certeza que fazemos tudo bem. E que quando é alguém que não tem, quando é uma associação que não está acostumada com as regras da União Europeia, que é a primeira vez que tem uma contrato conosco, muitas vezes nós outros próprios, depois da análise de risco, pagamos uma auditoria intermediária para ter a certeza que o caminho da associação é bem.
porque para mim uma auditoria também tem um rol, podia dizer, pedagógico, entre aspas, para ver se somos bem as regras, se compreendemos todas as regras dos artigos, do código, da convenção e tudo isso. Acho que é importante. E quero também lembrar que todos que está explicado, todos os exemplos que você tem aqui, em termos de prefinanciamento, cálculo, se você vai ver o guia das subvenções, que se chama, que existe só, infelizmente, em francês, não, em inglês, que é o guide das grandes, há muitos exemplos que explicam também estas regras. Se você tem dúvida, que você já não se lembra como está a funcionar, por favor, vai ver este guia. Está bem explicado. Esse é um dos tais guias que eu acho que ainda falta, não sei se já está na Drive, se não, no fundo é as condições gerais comentadas Está no Drive. Já está no Drive, ok. Ok, ótimo. E portanto, está no artigo 15, é o artigo 15 das condições gerais que descreve todas estas contas. Mas eu acho que é sempre muito importante fazermos uma apresentação deste género primeiro, porque senão vocês não iriam perceber o que é que aquilo quer dizer na prática. E claro, vamos agora fazer um exercício e portanto as coisas vão ficar certamente mais claras. O Joaquim Alves perguntava se não for gasto os 70% no ano 1, quer dizer que no ano 2 teremos de autofinanciar um pouco mais para podermos atingir os valores previstos. A questão aqui é, vocês provavelmente têm atividades que têm que realizar e que querem realizar, e portanto, se no ano 2 tiverem essa penalização do pré-financiamento da União Europeia, claro que sim, têm que provavelmente ter que fazer uso de recursos próprios. Portanto, isto é outra das lições desta apresentação, é que vocês têm que ter tesouraria, a vossa também, porque a União Europeia, desde logo, não vos vai pagar, a subvenção é apenas 90%. Depois, ao longo dos 3 anos, também só adianta 90% de 90%, não é? Os tais 810, na melhor das hipóteses. E depois podem acontecer uma série de coisas relacionadas com estas penalizações. Portanto, aí é que está um pouco o desafio, e por isso é que é importante termos um parceiro e termos algum dinheiro do lado que nos permita, chamando-lhe assim, tapar estes buracos que possam existir, não é? Sim, também pode ter também uma outra hipótese. Imagina, estamos com uma crise como este. O Covid é uma coisa que ninguém sabe. É o primeiro ano do projeto. Com toda esta coisa, vai ser complicado. E vemos no fim do ano, quando vamos fazer o relatório, que talvez não mesmo fizemos que 20% das atividades previstas. Você tem a obrigação de enviar um relatório, claro. Mas você não está obrigado a pedido de pagamento vai ser muito pequenina. Você pode decidir neste momento de não fazer e de fazer uma pedida nova mais cedo. Mas, claro, a pedida deve ser acompanhada outra vez de um relatório completo. Este é trabalho adicional, mas este também é uma possibilidade. Neste momento, por exemplo, você deve dar o relatório normal é o 1º de fevereiro. Você vê que no 1º de fevereiro só há 20% das atividades que estão lá. Você faz a pedido de pagamento, mas claro, vamos pagar pouco. Nada impede, depois em 1º de agosto, de introduzir um novo relatório, uma nova pedida de pagamento. E neste momento vamos fazer este pagamento, depois de ver todas as condições, claro. E o próximo relatório que você vai fazer não vai ser o 1º de agosto do ano a seguir. Este também é possível. São possibilidades que existem. Ana, não sei se entendi bem, porque isso me interessa, porque o meu projeto basicamente é isso, ainda não fizemos quase nada. E o ano 1 termina em agosto. Já está quase a terminar. Só que eu não entendi bem. Nesse caso, faríamos um relatório depois de agosto, porque o ano terminou, e depois poderíamos fazer um outro relatório no meio do ano 2 para solicitar o pré-financiamento também do ano 2, é isso? Nosso projeto
termina em agosto, o ano 1 termina em agosto. Sim. Se estiverem muito, muito atrasados, Sim, é o caso. e no ano 2, que vai começar em setembro, e no ano 2, tiverem condições para acelerar a realização das atividades, podem apresentar um relatório antes do fim do ano 2. Por exemplo, no meio do ano 2, podem apresentar um novo relatório, mostrando que avançaram significativamente em termos de realização de despesas. E isso pode dar lugar a um novo desembolso, antes do fim do ano 2. Creio que, se eu entendi bem o que a Miranda disse. Sim, os pedidos, eu não sei se a Miranda está aí, mas os pedidos de desembolso podem ser solicitados, não têm que aguardar necessariamente até ao final do ano. Desde que podem ser antecipados. Mas eu não sei se foi isso que a Liliana quis dizer. Não. Bom, o que eu entendi é isso. Os pedidos de desembolsos podem ser antecipados, desde que se apresente um relatório mostrando o progresso havido. Sim, perfeitamente. Acho que este é claro, mas é isso mesmo. Para a Liliana, se você quer fazer isso, podemos discutir do projeto próprio depois. Meu princípio é isso, e podemos ver a prática, mas só depois você pode falar com a Ana Sofia, com nós, e podemos discutir disso numa reunião depois, não há problema. Ok, obrigada. Ok. Só uma partilha. Sim. Como estamos num processo de aprendizagem, uma partilha. A União Europeia, no caso da União Europeia, aquilo que o Joaquim disse é verdade. Mas há parceiros que não aceitam o autofinanciamento, o pré-financiamento. Se for feito, serão considerados despesas não elegíveis. O autofinanciamento, quer dizer, a contribuição pelo próprio... Por exemplo, há parceiros em que o dinheiro não vem por uma razão ou outra, você fica parado. Não há como, mesmo que tenha dinheiro. Não pode pagar salários, não pode pagar energia, não pode pagar água, não pode pagar nada. A não ser mediante uma autorização específica. Ok. Bem, felizmente não é esse. Já temos muitos não é comentário. Pronto. Então, basicamente, este slide explica aquilo que acabámos de discutir, daquela regra dos 70%, do pagamento imediatamente anterior, depois chegámos ao final do ano 2, aí no ano 1 já teríamos que ter consumido 100% e no ano 2 70% e por aí adiante. Portanto, e é deduzido o novo pagamento pré-financiamento o montante que não seja utilizado, não é? E há sempre um saldo de 10% que só é pago no final. Portanto, falámos disto tudo e eu agora queria dar-vos conta, digamos, dos prazos de pagamento. De resto, a Miranda já fez aqui menção, são os que estão mencionados nas condições gerais e que basicamente, como estava a dizer a Miranda, o primeiro pré-financiamento para o qual vocês nem sequer decidam de fazer um pedido, porque resulta da própria assinatura do contrato, é-vos entregue e já vos foi pago, imagino, no prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato. Há aqui pedido de pagamento, mas o primeiríssimo nem precisa de um pedido formal. O contrato vale como pedido e, portanto, 30 dias depois. Os outros, os pagamentos são feitos no prazo de 60 dias a contar da recepção do pedido de pagamento. Já não são 30, são 60. É claro que o pedido de pagamento vocês fazem tão cedo quanto possível. E não se esqueçam, para fazer um pedido de pagamento tem que ter preparado o relatório narrativo, o relatório financeiro e o relatório de verificação de despesas. Portanto, digamos, eu diria que quanto mais cedo alcançarem os tais 70% de consumo, que é o ideal. Eu diria que imediatamente, ou tanto tão cedo quanto possível, fariam o pedido de verificação de despesas, com esse pedido preparavam então o relatório e o relatório financeiro e o relatório narrativo, enviavam tudo para a delegação e depois ainda teriam mais 60 dias para aguardar, máximo, para aguardar pelo pagamento. O prazo pode eventualmente ser de 90 dias, é o que está previsto nas condições gerais. Se, digamos, o coordenador tiver entidades afiliadas, se houver mais do que um beneficiário, que é o normal,
Se a administração contratante não for a comissão, for, por exemplo, a autoridade contratante for o ordenador nacional, ou o montante de subvenção for superior a 5 milhões de euros. Aí seriam 90 dias no máximo. Já percebemos que no caso de Cabo Verde, e no caso da delegação de Cabo Verde, os prazos até têm sido mais curtos na prática. Ou seja, em todo caso, enquanto esperam, as atividades continuam, não vão parar tudo, há salários para pagar, e aí, sendo o caso, também têm que fazer recurso dos vossos próprios meios, dos meios que têm ao vosso dispor, da vossa tesouraria. E agora, então, faríamos então um exercício. Eu, entretanto, já partilhei convosco aquela tabela que vos explicativa sobre os pré-financiamentos. Eu acho que vos pode ser muito útil para o exercício, que segue muito aquela lógica e que vamos ver a seguir. Então, basicamente, o que é que tem aqui? Tem uma tabela em tudo semelhante àquilo que eu fiz no exercício anterior, exatamente igual, só que com valores diferentes. O valor aqui já são 450 mil, com participação da autoridade contratante não são 90%, são 70%, portanto a subvenção é de 315 mil, e depois tem o orçamento indicativo para o ano 1, 2 e 3, portanto é um projeto também a 3 anos, com estes valores de orçamento indicativo, e depois tem estas verbas também de pré-financiamento máximo, o ideal, o pré-financiamento efetivamente pago pela autoridade contratante, e podem ver desde logo que aqui no ano 3 estão 38.500, que é inferior aos 73.500 que estava previsto como pré-financiamento máximo. E uma das perguntas deste exercício é perceber porquê que são 38.500 que eles vão receber. E depois têm os custos totais elegíveis e a contribuição elegível da União Europeia, que aqui a autoridade contratante é o mesmo que a União Europeia, não é? Que no fundo são 90, os 63 mil são, por exemplo, 70% de 90, os 70 são 70% de 100 e os 175 são 70% de 250. Aqui só tem uma novidade, é que tem um saldo no final de 59.500. E, portanto, há 4 perguntas que são feitas. E a primeira pergunta é: porquê é que o pré-financiamento recebido no ano 1 foi de 70 mil? Não é? É o que está aqui, o pré-financiamento a pagar pela autoridade contratante está a 70 mil. Porquê 70 mil? Qual é a regra que se aplica? Porquê é que o pré-financiamento máximo do ano 3 é de 73.500? Porque é que é aquele valor e não é outro? Não é superior? Qual é a regra que se aplica que faz com que esse seja o valor máximo a pagar no ano 3? E depois, porque é que esta organização no ano 3, na verdade, só recebe 38.500 e não aquilo que seria o máximo para aquele ano, 73.500? Há alguma coisa que se passou e é preciso explicar. E estas 3 perguntas, em um bom rigor, eu vos expliquei, não é? Que é a regra 1, 2 e 3, que responde às perguntas 1, 2 e 3. Já vos estou a dar aqui algumas pistas. A única pergunta que é um bocadinho diferente é: porque é que o montante de saldo que ali está é 59.500? Porque é esse valor? Mas está aqui 73.500. O que será? Porque é que não é um valor superior? Qual é a regra que se aplica aqui? Sim? Isto porque... Sim? Sim, sim, estou a ouvir. Isto porque o montante total de comparticipação da autoridade contratante não pode ultrapassar aos 90% de 315, que é 283.500. Logo, 283.500 menos 70 do primeiro ano, menos 140 do segundo ano, é igual a 73.500. Exatamente. Agora, se calhar uma explicação um bocadinho mais, é isso mesmo, mas mais pausada. Então é o seguinte, não está aqui, como se lembram, não está aqui o valor, mas a contribuição da União Europeia é 70% de 450 mil, não é? Portanto, são 315 mil euros, não é? Isso é a subvenção, certo? Ok. Então, a regra, que eu chamo de regra número 2, diz que ao longo destes 3 anos aqui, eu só posso receber como avanços 315, que é o valor da União Europeia, não é? Da subvenção, vezes 90%, não é? Ou seja, eu nunca posso receber 90%. Durante os 3 anos a totalidade dos 315, não é? Ora, 283.500. Exatamente. 315 mil vezes 90 dá 208.
273.500, ok? Sim. Certo. E então, o que quer dizer é que estes valores somados, 70 mais 140 mais 73.500, não tem que ser igual a 283. Ou dito de outra forma, como está aqui escrito. A resposta 2. O montante total do pré-financiamento, já sabemos que não pode ultrapassar jamais, portanto, em termos de avanços, ao longo do ano 1, 2 e 3, 90% da contribuição total da subvenção da União Europeia. 90% de 315 dá 283.500. Ora, se nós íamos receber 73.500, não é? No ano 3, quer dizer que a este valor total dos 383.500, se deduzíssemos o que já recebemos no ano 1, não é? E no ano 2 vai dar os tais 73.500, não é? Portanto, estas três parcelas somadas igual a 283.500, não é? No fundo é isto que quer dizer. Não podia ser superior porque não podemos ultrapassar aqueles 10% que faltam, não é? Para chegar... Portanto, a diferença entre os 283.500 e os 315, que são 10% de 315, só são pagas mesmo no final, não é? Com a apresentação do relatório final, certo? Está compreendido? Sim. Tá? Alguém tem alguma questão? Ok. Agora sim. Agora que vem a pergunta mais complicada, se calhar, não é? Agora que é mais complicado, sim. Agora que é mais complicado. Então, isto era o máximo que eu tinha que receber no ano 3. Em princípio, se tudo corresse bem, era isso que eu iria receber. Mas alguma coisa se passou, porque eu, na verdade, só recebi os 38.500. E a pergunta era, o que é que se passou para eu não receber aquilo que era ao máximo? E só recebi 38.500 da União Europeia no ano 3. Porquê? Alguém quer explicar? Ei, Tiago, Adriano. Sim. Porque no primeiro ano executou apenas, e os custos elegíveis foi apenas 90%, e no segundo ano foi apenas 50%. Então, a regra diz que tinha que ser 100% do ano 1 e pelo menos 70% do ano 2. Então, como não cumpriram essa regra, recebeu o montante de 38.500. Certo, agora só faltava a demonstração matemática disso, mas é essa a ideia. Enfim, eu sei que muitos de vocês chegaram a essa conclusão com demonstração matemática, eu vou mostrar já para ser mais fácil, que é a resposta 3 que está aqui. E, portanto, a regra, como sabem, diz que quando eu chego ao final do ano 2 e quero pedir o dinheiro para o ano 3, esta regra que tem que estar observada, ou seja, todos os novos pré-financiamentos só podem ser realizados se a parte das despesas realmente realizadas e financiadas, no fundo, pela União Europeia, representarem pelo menos 70% do montante do pagamento precedente e 100% dos anteriores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, voltando aqui à tabela, para eu receber 73.500, que é o que estava previsto, eu tinha que chegar ao final do ano 2 e fazer a prova de que já gastei pelo menos 100% de 70.000, não é? 100% do ano, ou se quiserem mais fácil, o ano precedente é o 2, não é? Tenho que fazer a prova que no ano 2 já gastei 70% do valor de 140.000 e 100% dos anos precedentes, neste caso do ano 1, não é? E, portanto, ou seja, para eu poder receber 73.500, eu tinha que ter gasto 70.000, não é? 100% de 70.000, certo? Mais 70% de 140, que é... Está aqui o valor 98.000, estão a ver? Estão a ver aqui? Onde eu estou a assinalar? Ou seja, para eu receber os tais 78.500, tinha que chegar ao final do ano 2 e mostrar à delegação, olha Miranda, consegui um total acumulado de 70.000, não é? De despesas, mais 98.000, certo? Num total acumulado de 168.000. Estão a ver aqui o valor 168.000, que eu estou a assinalar a azul, não é? Isto era o mínimo de valores acumulados de despesas do ano 1 e 2 que eu devia provar para poder receber o montante inicialmente previsto de 73.500. Mas o que é que se passou? O que se passou é que eu, na verdade, na parte que diz respeito à União Europeia, o que eu gastei foi isto. Foi isto que está aqui. Ou seja, o que eu gastei mesmo são, no ano 1 e 2, foi 90.000 e 100.000, certo? De custos totais elegíveis.
Mas, como sabemos que a União Europeia só contribui com 70% dos custos, na verdade, o que conta para a União Europeia, para fazer o cálculo entre o que devíamos ter gastado e o que gastamos, é o que eu pus aqui a azul, ok? Que é parte dos 70% da contribuição da União Europeia. Portanto, a União Europeia diz, olha para o vosso relatório e diz, vocês na parte que eu tenho que contribuir, eu só reconheço 63 mil mais 70 mil. Ok? Num total de 133 mil, como está aqui. Se não me tiverem a acompanhar, por favor, digam-me desde já, que é o melhor, que seja desde já, que não estão a acompanhar. Está bem? Portanto, ou seja, voltando atrás, eu disse-vos que para recebermos os 73.500 eu tinha que gastar um total acumulado de 168 mil, certo? Mas eu, para a União Europeia, só gastei 133 mil. Menos do que devia. Então, a diferença entre os 168 mil, que está aqui, e os 133 mil, que foi o que efetivamente gastei de contribuição da União Europeia, é de 35 mil, certo? 168 menos 183 são 35 mil. Então, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos olhar para aquilo que estava estimado eu receber no ano 3, não é? Para financiamento máximo 33.500, e vamos ser penalizados pela diferença entre o que devíamos ter gasto e o que não gastámos, que foi 35 mil, certo? Não é? E então, isso dá 38.500. No final, eu só recebo, no ano 3, 38.500. É a diferença entre o que eu devia, no fundo, entre aquilo que eu estava a pensar, não é? Receber, pré-financiamento máximo, e a diferença entre o que eu devia ter gasto e o que não gastei, que são 35 mil. Não é? Não sei se alguém quer que eu volte a explicar. Alguém quer que... Alguém não percebeu? Não tem problema. A gente, se não percebeu, que diga o que é que não percebeu. Basicamente, a ideia é esta. Sempre que fazem o cálculo, têm que olhar para o pré-financiamento máximo, que está aqui, 70 mil, 140 mil. Depois têm que calcular, se estamos no início do ano 3, que no fundo, ao final do ano 2, o que eu devia ter gasto era no mínimo 70% de 140, não é? E 100% de 70, dos anos precedentes. Calculo esse valor, que me dá os tais 168 mil, não é? Acumulado, de gastos que eu devia ter tido. E depois olho para aquilo que está aqui na linha de baixo. Isso é o que eu devia ter gasto. Quanto é que eu gastei efetivamente elegível para a União Europeia? 63 mil mais 70 mil, dá 133 no total. Então a diferença entre o que eu devia ter gasto e o que eu gastei elegível para a União Europeia é de 35 mil. Ora, essa diferença de baixo consumo, digamos, reduzido consumo, vai ter uma consequência, que é, vou ser penalizado de alguma forma e vai ser deduzido dos 73.500, que se tudo corresse bem, se eu tivesse gasto tudo, eu recebia os 73.500. Mas naquele momento, com base no relatório do ano 2, não é? Que percorre o ano 2 e 1, não é? Temos ali, entregamos a informação à União Europeia, ela diz, de facto, olhando para as vossas contas, vocês ficaram a 35 mil, não é? De despesas para poderem receber os 73.500. Não o fizeram, são penalizados. Eu deduzo esse valor, só recebem 38.500 no ano 3. E que é uma situação complicada. Como já estamos no ano 3, esta é daquelas situações que dificilmente dá a volta a dar, não é? Portanto, já não há um ano seguinte para podermos recuperar o andamento do comboio, não é? É o último ano. Compreendido? Sim? Sim. Ok. Agora, a última pergunta é porque é que o saldo que está aqui é de 59.500? Tiago, acho que já respondeste a esta pergunta. Não, no sentido que é uma consequência, ou seja, é dinheiro que temos que receber ainda da União Europeia, que é consequência do que aconteceu no ano 2. Sim, mas eu quero a demonstração matemática. Claro, a demonstração é que o prefinanciamento pago pela União Europeia foi de 248.500. São estas 3 linhas que eu vou pôr agora amarelo? Exatamente. 70, 140, 38 mil é o que eu recebi ao longo dos 3 anos, exatamente. Temos depois um gasto elegível, ou seja, a contribuição da União Europeia para um gasto elegível de 308 mil. Que é o que eu vou pôr agora azul. Não é? Exatamente, peraí, Exato. Que é isto? Azul. Isto quer dizer que a ONG teve que adiantar, não é?
esta diferença, porque é uma diferença de 59.500, que se vai somar depois ao saldo final, ao 10%, né? Se tudo correr bem. Sim, é isso. No fundo, os cálculos estão aqui em baixo, se quiserem, para ser mais fácil perceber o que foi muito bem explicado. É que, ou seja, o que é que a União Europeia pagou? Bom, a União Europeia pagou ao longo dos 3 anos, adiantado, o que eu pus aqui a amarelo, 70 mil, mais 140 mil, mais 38.500, não é? É isso, num total de 308 mil. Foi o que recebemos de forma adiantada ao longo dos 3 anos, certo? Pronto. Mas temos que comparar isso com aquilo que a União Europeia reconhece que nos devia pagar depois da verificação das despesas, que é os 63 mil, os 70 mil e os 175 mil. Já estamos a olhar para o relatório final, não é? E estas coisas a azul que estão aqui é aquilo que a União Europeia reconhece como elegível de tudo o que gastámos ao longo dos 3 anos, que dá um total de 63 mil mais 70 mais 175, está aqui um total de 248 mil. E, portanto, a diferença entre o que nós recebemos, desculpem, aquilo que a União Europeia considera que nós gastamos e bem, que é os 248 mil, e aquilo que entende que nós devemos receber na totalidade, que é os 308 mil, não é? É igual a 59.500. Portanto, como o Adriano estava a dizer, nós temos ainda um saldo, não é? Um valor a receber de 59.500 no final. Portanto, em resumo, para não complicar muitas contas, este saldo é a diferença entre aquilo que eu recebi adiantado e aquilo que a União Europeia reconhece que eu devia receber no total. Se eu recebi adiantado menos do que aquilo que eu efetivamente tenho direito a receber no total, a União Europeia ainda tem que nos fazer o pagamento dessa diferença de 59.500 no final. Está certo? Eu não estou a ver as caras, nem estou a ver o fumo a sair da cabeça das pessoas, mas estou a imaginar. Está certo. Bom, vamos fazer o seguinte. Bem, eu admito que em alguns casos, algumas pessoas podem ter alguma dificuldade, porque é a primeira vez que estão a lidar com isso, ou que seja a segunda ou a terceira, não é a coisa mais intuitiva do mundo, mas está aqui a correção fica na Drive, e se vocês quiserem, depois podemos voltar a falar para pedir esclarecimentos sobre este exercício. Em todo caso, se me permitem, a mensagem-chave final deste exercício: há que gastar. Há que acelerar o consumo da despesa. Porque é desse consumo que depende depois os pré-financiamentos seguintes, não é? E se deixamos tudo por gastar até ao fim, como é o que aconteceu aqui, há muita coisa por gastar, depois temos uma consequência, que somos penalizados, e eu acho que já há uma parte que já não conseguimos recuperar do comboio, não é? E já não recebemos a totalidade do dinheiro que devíamos receber em condições normais, não é? E depois, para além dos problemas de tesouraria que isso nos pode causar. Essa é a segunda conclusão. É que não podemos contar só com o dinheiro da União Europeia, como é evidente. Temos sempre que ter algum dinheiro de lado para adiantar, enquanto esperamos por um pagamento da União Europeia de um relatório, por exemplo. Queremos que as atividades continuem, temos que adiantar, não é? Tem que haver dinheiro em conta bancária. Certo? Mas tudo se faz, atenção, isto é, se houver uma gestão orçamental financeira rigorosa, não há, em teoria, não há problema, não é? A questão é gastar e gastar bem, porque há a questão da elegibilidade das despesas, guardar documentos, tudo o que fazemos, fazer despesas de acordo com a regra da nacionalidade e por aí adiante, não é? Mas tudo se faz.